Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio. Hoje falaremos de um assunto que é continuação da lei dos senos, que é a lei dos cossenos. Conforme eu havia dito para você, eu estou em débito com você ainda, mas eu vou pagar a minha dívida da dedução da lei dos senos, assim como eu vou pagar a minha dívida da dedução da lei dos cossenos. Por enquanto a gente vai fazer apenas a aplicação dela, só aplicação. O que acontece? A lei dos cossenos ela também vai ser uma relação para um triângulo qualquer. Ah, mas eu posso usar no triângulo retângulo? Sim, você pode usar no triângulo retângulo, mas existem caminhos mais fáceis no triângulo retângulo do que partir para a lei dos cossenos. Como que funciona? A gente vai fazer assim, eu tenho um triângulo qualquer, certo? Não retângulo, e eu vou posicionar alguns elementos dele. Por exemplo, vértice A, vértice B, vértice C. O que acontece? Ali dentro eu tenho três ângulos relativos a cada um dos seus vértices. Como que vai funcionar isso aí? Olha só, eu tenho aqui em cima o ângulo A relativo ao vértice A, vou chamar ele de ângulo A. Eu tenho aqui o ângulo B relativo ao vértice B. Eu tenho aqui o ângulo C relativo ao vértice C. Daí, daquele esquema nosso. Oposto ao ângulo A, eu tenho o lado A. Oposto ao ângulo B, eu tenho o lado B. Oposto ao ângulo C, eu tenho o lado C. O que eu quero que você entenda? Vantagem de usar a lei dos cossenos. Aonde que eu posso utilizar a lei dos cossenos? Quando que eu utilizo ela? Aqui você tem que ter o seguinte. Dois lados mais um ângulo. Dois lados mais um ângulozinho, você consegue usar a lei dos cossenos. Só que eu vou fazer o seguinte, você vai usar e vai lembrar de uma regra para você começar a lei dos cossenos, que é a seguinte, você sempre deve começar com o lado oposto ao ângulo dado. Eu vou fazer um exemplo depois de eu te mostrar as relações, que daí eu explico melhor o que significa isso. Olha só, se você quer começar a lei dos cossenos pelo A, você pode. Você vai ver que eu vou montar três relações de Pitágoras ali. Como funciona? Olha só. Eu quero começar a lei dos cossenos pelo lado A. Eu posso? Posso. Começa assim. A quadrado é igual B quadrado mais C quadrado menos. Perceba que aquilo ali é como se fosse um Pitágoras com o A sendo hipotenusa. Como se fosse, por favor. Se você quiser começar com o lado B, você pode. Olha só. B ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais C ao quadrado menos. O menos tem uma relação que eu vou complementar, tá? Beleza? É um Pitágoras como se fosse o B a tua hipotenusa. Se você quer começar com C, você pode. Como que você montaria? Pense um pouquinho, segue o fluxo. C ao quadrado vai ser igual ao A quadrado mais B quadrado menos. Tudo bem? Aí, você percebe que as três relações elas vão ser exatamente iguais, mas cada uma com a sua particularidade. Optei por começar pelo A, aqui pelo B, aqui pelo C, tá? O que acontece? Volta para a primeira. B quadrado mais C quadrado menos 2 vezes BC, 2 vezes BC, menos 2 vezes AC, 2 vezes AC, menos 2 vezes AB. 2 vezes AB. Tudo bem? Ela segue a mesma ideia. Só que a primeira, tá? Se você começou com o ângulo A, você vai multiplicar pelo cosseno do ângulo oposto a esse lado. Se você começou com o lado B, você vai multiplicar pelo cosseno do ângulo oposto a esse lado. E se você começou com o C, você vai multiplicar pelo cosseno do ângulo oposto a esse lado. Eu quero que você enxergue assim, as três relações são exatamente iguais, é a mesma, mas aí eu estou começando cada uma delas com um lado. Então assim, A quadrado, B quadrado, C quadrado e assim por diante. O detalhe é, se esse ângulo aqui for o ângulo que você oposto ao ângulo que você começou e ele for 90, você vai trabalhar com o cosseno de 90. O problema é que o cosseno de 90 é zero. Cosseno de 90 é zero. Então vai zerar tudo isso aqui, fica Teorema de Pitágoras. Zera, fica Teorema de Pitágoras. Então assim, lei dos cossenos vale para o triângulo retângulo? Vale, ela vale. Só que você perde teu tempo porque você vai zerar essa expressão. Deixa eu te mostrar como é que você trabalha com ela. Imagine o seguinte, imagine o seguinte. Eu vou apagar as medidas aqui, certo? E a gente vai trabalhar com a seguinte ideia.
Vou colocar um ladinho aqui, ângulozinho bonitinho, vou fazer assim, olha só. Imagine lado 6, lado 8, x. Ai, 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 cuidado. Tem gente que olha o 6, 8 é pitagórico. É? Não diz que é 90. Ó, se aqui eu venho aqui, ó, nesse ângulo e coloco 60 graus. Estraguei a brincadeira de ser pitagórico, né? Estraguei a brincadeira. Então, o que acontece? Nós vamos começar com o x. Quer ver? Eu vou apagar as relações, as duas de baixo. Só para você entender uma coisa. Vou apagar isso aqui para a gente poder modelar a relação. O que vai acontecer ali, ó? Dá uma olhada. Eu vou começar sempre com o lado oposto ao ângulo dado. Olha o que eu estou dizendo. Comece a relação com o lado oposto ao ângulo dado. O ângulo dado é 60, o lado oposto a ele é x. Eu não estou dizendo para você começar com a incógnita, não foi isso que eu disse. Eu estou dizendo para você começar com o lado oposto ao ângulo dado. Cuidado que tem diferença. Como que a gente vai modelar isso aqui? Ó, vou começar com x, né? X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 8 vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu comecei. Cosseno de 60. Tudo bem? Vamos ver o que acontece aqui? X ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, menos, aqui um conselho. 2 vezes 6 vezes 8, eu vou colocar 48. Você já vai entender por quê. O cosseno de 60, tabelinha, tabelinha, seno, cosseno, 3, 2, 1. Cosseno de 60 é meio. Certo? Daí, eu deixei o 2 para cortar com esse cara de baixo. O que nós temos ali, ó? Vamos ver? X ao quadrado vai ser igual a 36 com 64 dá 100, menos o 48. Menos o 48. O teu x ao quadrado vai ser igual, peraí, 100 com menos 48 dá 52. Quadrado passa na forma de raiz. Aqui o x ele vai ser igual a raiz quadrada de 52. Espera um pouquinho. Eu vou tentar decompor o 52. Vamos ver? Por 2 dá quanto? 26, certo? Por 2 dá quanto? 13. Por 13, que é primo, dá 1. O que vai dar aquela decomposição? Lembrando, pelo amor de Deus, por favor, isso aqui é uma dupla, ele consegue sair dentro do radical. Então, o teu x, ele vai ser igual a 2 raiz de 13. Essa é a tua resposta, certo? 2 raiz de 13. Então, repare, perceba, eu não estou dizendo para você começar a relação com a incógnita, não foi isso que eu disse. Eu estou dizendo para você começar a relação com o lado oposto ao ângulo dado. Eu vou dar um exemplo para você de uma situação dessa, quer ver? Fica ali de longe e eu vou apagar algumas medidas aqui, ó. Tipo assim, olha isso, eu vou tirar o x aqui, o 8 aqui, esse aqui, ó. Tá? E vamos colocar assim, vamos colocar aqui, ó, um 6, vamos colocar aqui um 2, vamos colocar aqui um x, por exemplo. Mudei um pouco a conversa, mudei um pouquinho, tá? Eu vou modelar a relação para ver como é que a gente faz, certo? Vou apagar aqui. Olha só, um erro muito comum que muita gente comete, é achar que a lei dos cossenos a gente começa com a incógnita. Lembre, comece com o lado oposto ao ângulo dado. Quem que é o lado oposto ao ângulo dado? É o 6. Ele é o lado oposto ao ângulo de 60, é com ele que eu vou começar. Então, quando eu for modelar a lei dos cossenos, ó, 6 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2 vezes o cosseno de 60. Ó, comecei com 6. 6 ao quadrado é igual a x quadrado mais 2 quadrado menos 2 vezes esse lado vezes esse, vezes o cosseno de 60. E aí você vai arrumando a tua expressão. 6 ao quadrado é 36, vai ser igual a x ao quadrado mais 4, ó,
menos 2 vezes x vezes 2, 4x, cosseno de 60 é meio. O que nós temos ali, ó? 36 é igual a x ao quadrado mais 4 menos 2x, que eu simplifico ali, né? Arrumando a tua expressão, x ao quadrado menos 2x, cuide, mais 36 passa para lá, menos 36 com aquele mais 4, ela fica igual a zero. Ó que bonitinho. X ao quadrado menos 2x menos 32 igual a zero. E aqui a gente vai segurar a onda um pouquinho, tá? Ó, o que acontece? Aqui nós temos uma equação do segundo grau. Como que a gente faz ela? Ou Bhaskara ou soma e produto. Mas daí é papo para outra aula. Por enquanto a gente fica aqui. Só não esquece, para você começar a lei dos cossenos, o que você vai fazer? Comece sempre com o lado oposto ao ângulo dado, que não tem erro, tudo bem? Galerinha, ficamos por aí então. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.